Seja bem-vindo aos 5 minutos. A notícia que a gente vai analisar aqui agora é essa aqui da Folha de São Paulo, do Vinícius Torres Freire. Cara, o cara pegou aqui, bicho, e detonou o povo do Bolsonaro, detonou o Trump, tudo que eles estão fazendo em termos de tarifa, em termos de tentativa de fazer uma mudança na conjuntura política aqui do Brasil. O cara acabou com tudo, sabe? Você vê que ele chamou aqui de cara, aqui no título, ele já chama aqui de o que vamos fazer com a gangue política. Aqui, ó, vamos colocar aqui. A gangue política. Aí ele vai seguindo aqui, vai falando, fala um monte de coisa aqui. E olha aqui. Trump quer vassalagem. Quer butim. Expropriações de guerra. Você vê que ele usou até a palavra butim, que é uma palavra um pouco difícil da gente usar, né? Mas ele usou ela, cara. Quer mostrar que vão custar caro tentativas de punições legais de golpistas, como ele. Como ele, no caso, Trump. E também Bolsonaro. Tipo assim, então ele já está classificando aqui, a pessoa que escreveu a matéria, está classificando tanto o Trump quanto o Bolsonaro de golpistas. Então ele falou pra caramba e tudo mais. E o ponto que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte: que olhem só, amigos, essa questão de você querer calar um dos lados, porque, por exemplo, você tem aqui o lado da esquerda e da direita. Bastaria você permitir que a direita participasse do jogo político com normalidade, que você não tivesse a esquerda atrapalhando a direita. Por exemplo, você pega as eleições de 2022. Se não tivesse existido nenhum tipo de intervenção anterior às eleições, se os candidatos tivessem tido a mesma condição de participar, de conversar, de falar da mesma forma, a gente não teria o que falar agora. A esquerda teria ganhado, ou não, né? Talvez não tivesse ganhado nesse tipo de condição. Mas vamos supor que a gente tivesse o resultado que a gente tem hoje. A esquerda teria ganhado e a gente estaria aqui segurando a onda do tempo que seria de domínio da esquerda, de governo da esquerda. O problema é que existiram todas essas questões, a disputa não foi uma disputa com condições iguais para os dois lados, e aí o que ocorre? Fica possível para a gente ter esse monte de contestação que a gente tem, que a gente faz a todo momento, do que foi, se ocorreu tudo da forma que era para ter ocorrido, ou se não ocorreu da forma que era para ter ocorrido lá naquela época. E a gente tem como contestar. Aí você pega essa pessoa aqui, que está falando esse monte de coisa, você vê que ele não considera os adversários políticos dele como adversários políticos. Ele considera como membros de gangue. O que é um membro de gangue se não um bandido? E o que é um bandido se não uma pessoa que você tem que colocar na cadeia e que não é para ser um adversário político seu, que não é para ser uma pessoa que vai ter um diálogo com você para o benefício do país? É essa a colocação da esquerda, cara. E aí você para pensar sobre isso, você vê que eles fazem uma visão da democracia, na visão deles, a democracia ela não resiste ao diálogo. Por quê? O que seria uma posição democrática? Seria você ter, você colocava aqui ó, as duas hipóteses, né? Você tem a hipótese da esquerda, tem a hipótese da direita, você coloca as duas para dialogar e a cada momento do jogo democrático você vai escolher uma das duas para ser a que vai tocar o país por aquele período. Porém, eles querem fazer de uma forma que esse diálogo ele não pode existir. E para isso, o que eles estão tentando fazer? Estão tentando calar o lado da direita. Como eles não estão tendo condições de ganhar o debate com argumentos, eles estão querendo ganhar o debate com a força. Isso é que é o pior de tudo. Porque o debate ele é para ser feito com argumentos. É como aquela frase que aquela atriz falou quando foi mandada embora do seriado lá, esqueci o nome agora, o Mandalorian. Que ela foi mandada embora, que ela falou assim, ó, não tente me destruir com mentiras se eu posso
acabar com você com verdades. Esse é o ponto. Por quê? Se a esquerda está tão certa assim de que o lado deles é o lado que oferece as melhores formas de se resolver os problemas que a gente tem na sociedade, bastaria a gente ter o debate, né, o debate das ideias, e eles naturalmente ganhariam o debate das ideias e, consequentemente, ganhariam também as eleições, porque o que são as eleições se não isso? Senão as pessoas escolhendo a melhor opção da visão delas do que elas perceberam no debate das ideias. Mas não. O que eles querem fazer? Eles querem pautar o debate. O debate tem que ser só nos termos deles. O debate tem que ser uma coisa que, tipo assim, você não pode ter a igualdade, os dois lados conversarem da mesma forma. Por quê? Porque se o lado da direita conversar da forma, com os argumentos que tem conversado, o que vai acontecer? Vai ganhar o debate. Aí ganhar o debate não pode. Não pode ganhar, porque se eles ganharem o debate, vai ser o domínio por um período da direita, e isso eles não podem aceitar. Porém, a gente tem um problema seríssimo aí, que é o seguinte: como que você produz liberdade econômica, como que você produz prosperidade econômica sem liberdade econômica? Como que você consegue fazer isso? Porque se você for no viés da esquerda, o que você vai ter é mais Estado. Mais Estado em todos os níveis da sociedade. E aí como é que a gente faz? Porque se você tem soluções que têm mais estruturação de planejamento central, mais dominância central, mais Estado, o que você tem é mais liberdade. Mais liberdade não, o que você tem é menos liberdade. E aí, o que vai ocorrer? O que vai ocorrer vai ser o seguinte, que com menos liberdade, você vai ter menos prosperidade, menos riqueza. Isso é o que te mostra a história de como as coisas aconteceram até agora. No desenvolvimento do que a gente teve na sociedade até agora, você só construiu riqueza com liberdade. Não tem outra possibilidade de construção de riqueza. E aí, como que vai ser feito isso agora? A gente acaba sendo um país que você fica condenado a ser eternamente pobre, porque as soluções são todas soluções de resolução através do Estado. E aí você fica sendo eternamente pobre. Porque o que acontece? Com o que eles nos comparam? Quando eles vão nos comparar com algum país, com algum tipo de solução, eles vão fazer algum tipo de solução, por exemplo, daqueles países do norte da Europa, Suíça, Suécia, Noruega, esse tipo de país, que tem algumas medidas que são para o lado da esquerda. Porém, eles esquecem de mencionar o seguinte, que esses países, primeiro, eles se tornaram ricos. Depois, eles tiveram algumas soluções que foram no sentido da esquerda. Por exemplo, vamos colocar uma outra questão aqui nisso. Se você pegar o ranking da liberdade econômica do mundo, todos esses países que esse pessoal usa para dar de exemplo para soluções com planejamento estatal, eles estão muito acima do Brasil no ranking de liberdade econômica. E o Brasil está lá, está muito abaixo, sabe? Então, como que a gente pode ter uma comparação justa com esses países? Não tem. Não tem comparação, né? A gente deveria, se é que deveríamos buscar em algum momento esse tipo de solução, primeiro a gente deveria ter soluções de desenvolvimento econômico, ou seja, mais liberdade econômica para a população, mais formas de ter a iniciativa individual não sendo parada pelo Estado. O que a gente tem aqui hoje é a iniciativa individual sendo parada. Você tem um dos países com mais burocracia do mundo. Eu, por exemplo, sempre trabalhei no ramo da construção. A parte burocrática, com certeza, é a pior parte de toda a obra. É a que toma mais tempo. É a que pode parar a sua obra se você não tomar cuidado. É a que causa a demora no início da sua obra. Então, tudo isso é causado. E olha, outra coisa, ainda pode você pode ter problemas seríssimos para conseguir a documentação depois que você termina a obra também. Você não tem garantia de nada. É por isso que você tem cidades grandes no Brasil, que a cidade é horrorosa, feia, está sucateada, por quê? Porque as pessoas não têm um estímulo para construir. Porque é tão difícil construir que você acaba perdendo o interesse.
quer seja porque vai dar tanto trabalho, ou mesmo porque não vai ter uma compensação financeira, não vai ser vantajoso você construir na cidade. Então é isso, meus amigos, a análise era essa, né? Ele falou muito mal de todo mundo aí, porém eu estou discordando dele nessa questão. Eu acredito que o que está sendo feito aí dentro da política internacional é uma coisa que está sendo necessária para que se consiga tentar uma equivalência de forças aqui e que a esquerda e a direita tenham condições de ter igualdade de condições, porque uma das coisas que mais você tem que é problemática nisso é você impedir o candidato do lado oposto a você de concorrer. E o que está sendo feito aqui é isso. Porque se você tivesse alguma justificativa válida para impedir o candidato da direita de concorrer, tudo bem, mas você não tem. Tudo que foi apresentado até agora foram coisas muito frágeis. Então tá bom, a análise era essa, tá bom? Eu demorei, era para ter tido 5 minutos, que é o nome do canal, 5 minutos seriam análises com 5 minutos, né? Mas essa aqui tá tendo já 11 minutos, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.